Semente que caiu na pedra, semente que não quis brotar. Há muito coração de pedra que não tem vida pra dar. A palavra é a semente que Jesus jogou no chão da tua mente, no chão do teu coração. Bom dia, meus irmãos, minhas irmãs, bem-vindos à nossa comunidade em oração desta quarta-feira, dia 23 de julho, com muita alegria que acolhemos a cada um de vocês para juntos rezarmos, colocarmos o nosso coração diante da graça do Senhor, consagrarmos a Ele este nosso dia, nossas atividades, nossos afazeres, os nossos estudos, o nosso momento comunitário também, e todas as pessoas que porventura nós vamos encontrar ao longo deste dia. A nossa liturgia, de modo especial, neste dia, traz ao coração nosso um tema que é muito caro, a infidelidade. Caro por quê, Padre Marcelo? De repente vocês podem perguntar. Por uma simples questão, pelo fato de que diante da nossa infidelidade, Deus permanece sempre fiel. E diante das infidelidades da vida, nós muitas vezes acabamos murmurando e reclamando daquilo que Deus, porventura, como de acordo com os nossos critérios, não realiza na nossa vida. Queremos rezar e pedir ao Senhor que a nossa vida não seja feita de reclamações, mas de esperança, de homens e mulheres que param, que esperam e que, sobretudo, abrem o coração à graça do Senhor, para que, através da sua bondade, a nossa vida caminhe de acordo com aquilo que tem que ser, não é isso? Sobretudo, pedindo ao Senhor nesse dia que nós possamos ser cada vez mais homens e mulheres fiéis. Aqui, então, nos reunimos, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Para a nossa reflexão no dia de hoje, nós temos o Evangelho de Mateus, que está no capítulo 13, versículos de 1 a 9. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele dia, Jesus saiu de casa e foi sentar-se às margens do mar da Galileia. Uma grande multidão reuniu-se em volta dele. Por isso, Jesus entrou numa barca e sentou-se, enquanto a multidão ficava de pé na praia. E disse-lhes muitas coisas em parábolas. O semeador saiu para semear. Enquanto semeava, algumas sementes caíram à beira do caminho, e os pássaros vieram e as comeram. Outras sementes caíram em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram, porque a terra não era profunda. Mas quando o sol apareceu, as plantas ficaram queimadas e secaram, porque não tinham raiz. Outras sementes caíram no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram e sufocaram as plantas. Outras sementes, porém, caíram em terra boa e produziram a base de 100, de 60 e de 30 frutos por semente. Quem tem ouvidos, ouça. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, meus amados, como eu disse no início deste nosso momento aqui, a infidelidade às vezes faz com que nós não produzamos os frutos os quais nós devemos produzir. O fechamento à vontade de Deus causa isso. Sementes que deveriam produzir muitos frutos, mas que por não ter uma terra preparada para acolher, acabam muitas vezes perdendo o sentido. Porque a semente, se ela cai na terra e não morre, ela é somente uma semente, visto que a semente não foi feita para ser semente, mas para produzir, para crescer, para se tornar algo muito maior do que aquele pequeno grão que muitas vezes nós tomamos em nossas mãos. Sabemos muito bem que a semente é a própria palavra de Deus, que semeado em cada coração humano, deseja produzir coisas boas. Sobretudo, homens e mulheres que se tornem mais humanos com esses mesmos frutos. Que bom seria se o nosso coração não fosse esta beira do caminho, esse terreno pedregoso, esses espinhos, mas sempre uma terra boa. E o mais interessante, meus amados, é que aqui não existe uma comparação. Cada semente vai produzir de acordo com aquilo que ela deve produzir. Por isso que no final, inclusive, diz que essas outras sementes caíram em terra boa e produziram a base de 100, de 60 e de 30 frutos. Ou seja, cada um de nós vai produzir aquilo que deve produzir, nem mais nem menos. Por isso que não existe aqui
um quesito de comparação entre aquele que muitas vezes, de acordo com os meus próprios critérios, é mais abençoado e eu sou muitas vezes menos abençoado. Não, cada um vai produzir de acordo com as suas condições de produzir. Por isso que no dia de hoje, ao retratarmos este tema aqui da semeadura, das sementes lançadas, do semeador, poderíamos também trazer ao coração nosso. Às vezes nós também saímos para semear. Quais palavras que nós temos lançado nas terras que muitas vezes nós encontramos? Quais são, muitas vezes, essas sementes que nós estamos lançando no coração das pessoas? Sementes capazes de produzir coisas boas ou sementes que muitas vezes enrijecem e inutilizam o solo? Esse texto ele é muito amplo para a nossa reflexão, porque nós podemos nos colocar em diversas situações aqui. Mas penso que uma coisa só é necessária. A palavra de Deus lançada ao coração da gente deseja produzir frutos. Prepare então o seu coração. E é por isso que, no começo, eu insisti em dizer das nossas murmurações contra Deus. Às vezes o nosso caminho nos apresenta algumas dificuldades e aí nós sentimos saudades de coisas que nós não vivemos, saudades inclusive muitas vezes de uma escravidão, saudade da época em que nós não tínhamos a liberdade de caminhar. E aí quando nós olhamos para o nosso caminho, nós vamos percebendo que esse tipo de reclamação não deveria estar na boca nem daquele que adere à fé em Cristo Jesus, nem aquele que deixa a semente frutificar no seu coração. Na verdade, para nós que somos homens e mulheres de fé, deveríamos todos os dias da nossa vida agradecer a Deus por tudo, inclusive pelos desafios, inclusive pelos tropeços, mas pela possibilidade de sermos aqueles que colaboram com o seu projeto de amor. A semente é Ele mesmo que lança, basta simples e puramente que o nosso coração esteja preparado para acolhê-la e produzir aquilo que ela deseja produzir. E no dia de hoje, meus amados, às 7h, nós temos a Santa Missa no Lar Santa Terezinha, é Padre Oliveiro quem preside a Eucaristia. E aqui também mandamos o nosso abraço, o nosso carinho a Francisca Felício, ao Padre Lucas Vinícius, ao Edivaldo Rodrigues e a Ionice Azevedo, que fazem aniversário. Também aqui trazemos a vida de todos aqueles que contam e esperam as nossas orações, a você que nos acompanha pela Rádio Nova Onda e também pelas nossas mídias sociais. Deixemos com que a graça de Deus produza frutos através de nós e que esses frutos possam saciar a fome de Deus que o mundo hoje tanto tem e tanto precisa ser saciado. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de São Pedro, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Muito obrigado pela sua companhia, desejo a você uma excelente quarta-feira e amanhã, se Deus quiser, estaremos aqui novamente com mais um Comunidade em Oração. Fique com Deus, um grande abraço. A gente que não tem ouvido, a gente que não quer ouvir, quem ouve logo frutifica, 100 por 1, 1.000.000 por 1.000. A palavra é a semente que Jesus jogou no chão da tua mente, no chão do teu coração.